Boa noite, gente. Esperar a galera chegar. Mais uma live da Papo de Preto no Instagram. E eu tô deixando salva no IGTV e colocando também no YouTube e no Facebook. Cadê a galera? Vamos ver quem vai ser o primeiro a entrar hoje. Essa semana teve uma disputa que entrou 2 de vez. Vamos ver hoje. Cadê essa galera? Me abandonaram hoje. Janice foi a primeira a entrar hoje. Vinícius sempre chega. Só falta a Jo para disputar com você. Oi, Pri, seja bem-vinda. Vamos ver quem vai chegar mais aí pra gente começar a conversar. Quase que eu não faço live hoje, mas eu faço de tudo para estar aqui com vocês. Meu filho, você Vinícius e Joe que fica aí, ó, disputando quem entra primeiro. Eu gosto, pelo menos eu sei que vocês estão aqui sempre, que vocês gostam das ideias de Manu, né? Tamo junto, Pri. Vamos ver aí quem chega mais pra gente conversar um pouquinho. Tô doida pra platinar esse cabelo, que já tá branco mesmo, né? Deixar logo branco de vez. Agora pense, cheio de cabelo branco, com 41 anos, com essa carinha assim, ó. Do jeito que sapeca de menina. Se acha. Primeira vez que consigo pegar ao vivo e fui logo a primeira, tá vendo aí? É só entrar, seja bem-vinda, família. Ô, Cremilda. É só entrar 8 horas em ponto, toda quinta-feira, porque eu não atraso. Só é ruim por conta do fuso horário, mas a próxima vez serei pontual. Tem isso, né? De negócio de fuso horário, tem esse problema. Mas você tá aqui toda semana, Vinícius. Aqui na Papo de Preto do Facebook também, eu sempre vejo você. Olha aí, produto do gueto. Primeira vez que eu tô vendo por aqui, meu amigo Carlos Luciano, seja bem-vindo. Nádia tá sempre, né, Nádia? As duas Nádia, a Santos e a Cruz, sempre tá aqui. Que bom que vocês gostam do conteúdo. Eu gostaria que todo mundo ficasse até o final, porque a gente precisa. As pessoas têm o costume de ficar na live só no começo, né? Depois vai saindo. Mas a gente precisa fechar as ideias, né? A gente precisa direcionar as coisas, porque eu vejo muita gente desavisada assim. Mas o que você acha disso? O que você acha daquilo? Luiz Ramos sempre tá aqui também. E eu fico me perguntando, não sei se a pessoa me acompanha mesmo, porque eu bato tanto sobre esse tema em todas as lives e de repente... ele aí, ó. Chegou atrasado, mas chegou. Hoje ele não foi o primeiro, não. Oi, meu amor, seja bem-vindo. E aí eu fico assim, quanta gente me perguntando sobre os mesmos temas. Mas tá muito atrasado não, tá no começo. Ainda nem entrei no tema. Mas eu vejo muitos questionamentos nos meus posts, no Facebook, sobre temas que eu já falo sempre. Inclusive, eu vi uma pessoa expondo fotos minhas do tempo que eu era de esquerda e me chamando de mucama do PT. E eu aí disse, será que essa pessoa não percebe que eu falo em todas as lives dessa trajetória que eu tive dentro da esquerda, dentro do PT, e dizendo que eu descobri que a esquerda é tão racista quanto a direita e não quis mais, entendeu? E as pessoas ficam nessa coisa de querer deslegitimar o seu discurso com coisas do passado, como se as pessoas não tivessem passado,
né? A gente tem uma trajetória de vida e ninguém nasce desconstruído, nem no continente africano, porque também sofre colonização. Então a gente precisa ser mais coerente, né? Até para se criticar, e a gente vai falar sobre isso hoje, é preciso ser coerente. Você não pode apontar o dedo para o erro dos outros se você também está cometendo o mesmo erro, né? Você tem que primeiro se limpar para depois querer mostrar a sujeira que está no outro, não é isso? E eu tenho muito cuidado com isso, eu tenho muito cuidado em não ser hipócrita, né? Por exemplo, vocês falam contra a academia, mas faz faculdade, não sei o quê. Eu fiz faculdade no tempo em que eu acreditava que estar dentro da universidade era o caminho, né? Para se empoderar, para ter autonomia, para sofrer menos. Depois que eu percebi, aliás, eu percebi muito antes de tirar o recheio, eu já percebi que era um tiro no pé. Que você se acabava de estudar só para fazer teoria, não tinha mudança prática nenhuma. A única mudança que tinha para nós é no salário, que todo mundo quer ganhar um salário maior, né? Para quem já tem emprego, porque a maioria das pessoas que fazem universidade, que são pretas, saiu até uma pesquisa há pouco tempo, elas estão desempregadas, né? Eu disse isso a uma amiga minha hoje, quanto tempo eu passei estudando, me acabando de estudar, e minha mãe, que estudou só até a 7ª série, e que era costureira, criou 4 filhos praticamente sozinha, construiu patrimônio, deixou herança, deixou casa para todo mundo, ainda deixou dinheiro na conta. E eu, que fiz graduação e 2 pós-graduação, tô aqui batendo na biela. É fogo, viu? José Carlos, seja bem-vindo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O tema da live de hoje é: se tudo que nós temos é nós, vamos exigir de quem? Aí eu vou contextualizar. Quem assistiu o documentário, o show Amarelo na Netflix, que é de Emicida, vai entender o que significa esse título. Se tudo que nós temos é nós, vamos exigir de quem? Eu peguei isso para falar porque eu fiz um texto, que acompanha a minha página e meu Instagram sabe que eu fiz um texto criticando o show, porque eu infelizmente assisti para emitir uma opinião da forma mais direcionada, para não ficar falando daquilo que eu acho, daquilo que eu ouvi algumas pessoas falarem. Eu assisti e percebi várias incoerências, né? Ao mesmo tempo que o discurso falava sobre matar colono, né? Sobre se juntar, sobre eugenia, né? Essa necessidade que se tem de embranquecer a nossa descendência, ao mesmo tempo se junta com branco. Ao mesmo tempo, como é que você vai matar colono se juntando com colono? Como é que você vai barrar a eugenia se você se casa com uma pessoa branca? Então isso é muita incoerência e há muitas incoerências, e não só incoerências, mas existem também coisas direcionadas que chocam, sabe? Por exemplo, a câmera focar em pessoas brancas chorando, fazendo meia culpa, né? Quando essas pessoas não vão abrir mão do privilégio. Então é muito perigoso. E aí o que acontece? Esse foi o mote do show, né? Tudo que nós temos é nós, né? Tudo que nós temos é nós, é isso. E isso deveria falar sobre autonomia, porque quando você diz tudo que nós temos é nós, é o mesmo que dizer nós por nós. Somos nós juntos, somos nós por nós mesmos. Ninguém vai fazer por nós a não ser nós mesmos. E ao mesmo tempo, na prática, aquilo era apenas retórica, apenas discurso, e a gente precisa sair disso, sabe? É uma coisa que a gente precisa também tomar cuidado, de não ficar só discursando, dizendo que é isso, que é aquilo, e na prática a gente está vivendo uma vida de fachada, né? Então eu ouvi muito, nesse texto que eu fiz,
eu li muitos comentários, muitos, gente, eu fiquei tão entristecida. A quantidade dos nossos irmãos que ainda são ignorantes, que ainda acreditam na integração, que super defendem a integração e a relação com os brancos. São coisas assim que eu não sei, parece que as pessoas estão fora da terra, fora da violência racial, parece que não sofre violência racial. E aí muitos comentários diziam assim: a gente nem precisa do branco para poder nos criticar. Os nossos próprios irmãos aqui nos criticam. A gente não se une. A gente só tá aqui para apontar o dedo. Tá fazendo o quê de diferente? Tá apontando o dedo? Quer dizer, o cantor pelo menos está fazendo um trabalho. Que trabalho? Para ganhar dinheiro? Eu também posso. Vocês não sabem, mas eu canto muito bem. Eu já fiz até aula de canto. Sabe, eu canto muito bem, eu danço muito bem. Infelizmente hoje minha artrose não deixa eu dançar como eu dançava antes, mas eu já ganhei concurso. Pensa aí, Manu já ganhou concurso de lambada, de pagode. Se acha? Então, as pessoas ficam assim falando como se fosse grande coisa. Pode ser grande coisa para se tornar um orgulho para outro menino que queira estar no mesmo lugar. Mas ao mesmo tempo a gente pensa assim: que lugar é esse que se está e que vai influenciar outros meninos, né? É igual aquela frase que diz assim: diga para seus filhos, para suas crianças, que ele pode ser um médico, que ele pode ser um engenheiro, que ele pode ser um advogado, que ele pode ser... E aí eu disse: mostre para as nossas crianças pretas que elas podem ser um Malcolm X, que elas podem ser um Marcus Garvey, um Steve Biko, que ela pode ter uma vida africanizada e não uma vida branca. A gente se acostumou muito em ter uma vida branca, sabe? Vocês estão muito caladinhos hoje, falem, viu? Não me deixe falando sozinha não, porque eu falo demais. Então, eu queria falar sobre isso, porque teve em um dos textos que eu comentei, uma pessoa disse assim: seja bem-vinda, Lu. Uma pessoa disse assim: eu só tenho preocupação com esse julgamento demais, porque a gente não julga o branco, mas julga o preto. E aí foi esse o mote que eu quis para fazer essa live de hoje, porque é aquela coisa, como Malcolm X disse: oi, Lu, boa noite. Minha amiga que fez aniversário essa semana junto comigo, no mesmo dia 12. Malcolm X foi perguntado sobre se ele odiava o branco, né? Porque o discurso dele se era direcionado por branco. Ele disse que ele nem considera o branco nos discursos dele, na luta dele, sabe? A luta dele é pelo povo dele, pelos pretos. As reflexões são sempre boas. No Teatro Municipal ficou visível a discrepância entre pretos e brancos, sim. Estou pesquisando sobre Garvey. Nessa trajetória de estudo, nunca vi citações dele. Com certeza, né? Não vemos. É por isso que a gente precisa rever as coisas. Eu vejo gente criticando Garvey e nem sabe quem foi Garvey, nem a importância de Garvey. Inclusive os próprios integracionistas, os panafricanistas intelectualizados, que fundou o panafricanismo na época, eles reconheceram a importância do pensamento de Garvey, dessa separação, dessa juntar com os nossos para elevar a nossa pátria mãe, que é a África. É isso? E aí, nessa frase de Malcolm, quando ele diz isso, que ele nem considera os brancos nas ações dele, é aquilo que a gente precisa entender. Quando a gente critica um preto, é porque a gente não tem que buscar apontar para o branco. Quem é o branco? Criador e promotor e beneficiário do racismo. Eu não tenho nada com ele. Eu não tenho que pedir nada para o branco. Quem pensa assim é porque vive essa luta de antirracismo. O antirracismo é uma luta focada no branco, em tentar convencer o branco da violência racial que ele mesmo promove. Entendeu? De tentar chamar o branco para lutar
com a gente, sabe? Aquele branco que vai na passeata com você contra o racismo, ele nunca vai apanhar da polícia. Quem vai apanhar é você, sabe? Ele pode ser o branco mais BL que existe, né? O branco legal. Mas quando ele sair dali, ele vai continuar com os privilégios dele. É igual a Alessandra Negrini vestida de índia, né? Ela tá ali vestida de índia, paramentada naquela folclorização da cultura indígena, e quando sai dali, vai para casa, pode passar numa blitz de boa, não vai lutar por terra nenhuma, porque ela tem a dela garantida, ela tem os privilégios dela. Então a nossa luta não é contra o branco, não é com o branco. Eu não tenho que ficar perguntando nada pro branco, eu não tenho que ficar dizendo assim, ah, mas por que o branco faz isso comigo? É igual essa semana teve uma propaganda de uma universidade que só tinha gente branca na propaganda. E aí um colega fez assim, olhe para aí, gente, que coisa absurda, só tem gente branca na propaganda. Aí eu disse, mas eles não estão errados não, estão defendendo deles. Só tem gente branca porque eles só defendem os deles. E a gente que deveria só defender os nossos, fica defendendo eles, sabe? Nas nossas coisas, só devia ter coisas nossas, no nosso perfil, só devia ter coisas pretas. Em tudo que a gente faz, deve ser focado em coisas pretas, porque ninguém vai fazer isso pela gente. Você acha que branco vai ficar passando coisa de preto na timeline dele? Pra quê? Pra tirar o foco dele? Não vai, entendeu? Então a gente tem que entender que o branco, a estrutura dele, então ele vai priorizar os dele, ele vai priorizar as coisas dele, e nós precisamos para aprender a priorizar as nossas, sabe? A gente tem que aprender que a nossa luta não é com eles, não é pedindo a eles parem de nos matar, não é dizendo para eles que a nossa vida importa. Chegou, né? Tá atrasada, Baiome, bora lá. E aí, a gente precisa focar na gente. Então, quando se tem esse novo discurso, essa nova rota de lutar por autonomia e não pela integração, a gente vai criticar os pretos que estão indo na rota errada. A não ser que seja para ganhar dinheiro, eles passam as nossas coisas, mas é só para lucrar mesmo. É só para lucrar, mas eles só fazem porque a gente abre a porta, né? Só. Então é aquela coisa. Eu não vou ficar denunciando o racismo de Luciano Huck, seja lá de quem for que esteja fazendo, porque esse é o caminho dele. Claro que vão te ver aqui, seja bem-vinda. A gente precisa pensar nessas pessoas que estão lá, dizendo que estão lutando contra o racismo e que estão fazendo uma pauta branca, que estão fazendo a vontade do branco. Porque a gente pensa assim, eu não posso falar mal dos negros, eu tenho que falar mal dos brancos. E quantos negros estão juntos com os brancos para poder lenhar com os pretos? Consciente ou inconscientemente, eu nem sei se é inconscientemente, porque eu penso que as pessoas pensam muito no seu umbigo, sabe? A gente vive numa luta muito umbiguista, e aí como não tem lugar para todo mundo, eu tô bem, tô feliz, e vou ficar lá falando que os de lá estão morrendo, mas eu só falo que os de lá estão morrendo, eu não tô fazendo nada para mudar essa estrutura, sabe? Mudar a estrutura não, que a estrutura é deles, para criar uma estrutura onde nós não sejamos violentados. Teve um que me disse hoje, você acha possível, dentro do Ocidente, ter uma sociedade que não seja integrada? Acho possível. Acredito que é possível, porque somos nós que alimentamos essa engrenagem. Tanto aqui no chão de fábrica, aqui na empresa do Mangangão Branco, quanto na formação da subjetividade dos nossos. E essa é a maior crítica. Oi, Cedão Rombê, obrigado por ter vindo. A minha maior crítica ao show, né, de Emicida é essa. O fato dele estar ajudando
a criar essa subjetividade preta dependente do branco, sabe? É aquela coisa de que você só vai ter sucesso se você estiver em espaços brancos. Oi, Jamerson, seja bem-vindo. A gente só vai ter sucesso se a gente conseguir um produtor branco para fazer alguma coisa como se não tivesse preto. Para ler uma poesia num show meu tem que ser uma pessoa branca, sabe? É isso que a gente precisa entender. A minha maior crítica é essa. Não é só porque você está fazendo um show de integração, é porque nesse show de integração você está passando uma imagem para meninos e meninas que querem ser você, de que o único caminho é se juntando com os brancos. E você também passa a imagem de que não é possível para todos os meninos ser desse jeito. Vai ser um ou outro, sabe? Quantos emicidas tem lá? Ele, por quê? Porque ele se integrou. Só tem lugar para ele, não tem lugar para todos. Então, enquanto ele está feliz, regalado no Teatro Municipal, a maioria está do lado de fora, assistindo no telão. Sabe? E isso é simbólico. Quando a maioria dentro do Teatro Municipal é branco e a maioria fora do Teatro Municipal, assistindo no telão, é preta, isso está muito nítido, mostrando que não há lugar para todo mundo. Que nessa estrutura só tem lugar para alguns, que a maioria de nós vamos estar de fora, sabe? E que inclusive muitos de nós vamos ser violentados nesse lugar, como foi num show de Djonga que teve aí, né? E a senzala exaltando a Casa Grande, é isso mesmo. Emicida sempre foi integracionista, desonesto, ele sempre foi. Não espero nada dos pretos que estão no topo. Realmente, a gente não tem que esperar mesmo nada dos pretos que estão no topo. Mas o que eu quero dizer é que eles ajudam a formar uma subjetividade preta dependente do branco. Oi, Zoraia, seja bem-vinda. Sabe? É nisso que a gente precisa focar. Porque as pessoas falam assim, um desses comentários era assim pra mim: ah, por que você não vai... A gente tem que criticar Sérgio Camargo, a gente tem que criticar Hélio Negão, Holiday. Eu não tenho nada com esses caras, porque eles não têm nada comigo, sabe? Eles não têm nada comigo, eles não estão nem aí pra questão de raça, eles nem se enxergam como pretos, sabe? Mas quando alguém se utiliza da pauta racial para estar onde está e não tem coerência, aí sim, não tem como não criticar. Porque é muito fácil você falar contra o racismo e depender de racista e ajudar o racista a manter essa estrutura que mata os nossos. E as pessoas não enxergam isso. É isso que é foda. Como é que eu vou poder aceitar que uma pessoa preta que se diz consciente, que se reivindica a pauta racial para si, ao mesmo tempo se junta com um racista para poder chegar em um tal de um topo onde só cabe ele mais dois pretos, o resto fica todo do lado de fora assistindo no telão. Os outros ficam todos do lado de fora, à mercê da violência policial, à mercê da indignidade, sabe? Eu não consigo conceber isso. Isso porque a maioria de nós, do nosso povo, faz uma luta de umbigo. As pessoas querem se apropriar da luta racial para poder se beneficiar. Usa a pauta de luta racial para ganhar dinheiro, para vender disco, para vender livro, para vender a alma pro diabo. A luta é grande, vide Silvio de Almeida, sim, sabe? Eu quero ganhar dinheiro vendendo livro, eu quero ganhar dinheiro dando palestra, eu quero ganhar dinheiro fazendo qualquer coisa e dizendo que isso é luta. E as pessoas achando que isso é legal, que isso é bom. Vamos lá, vamos fazer isso mesmo, porque a gente está lutando. Lutando por quem? Vocês ajudarem quê? A diminuir o número de mortes dos nossos? Não ajudou. Então esses meninos e meninas pretas que estão nas comunidades sem dignidade,
e que sonham em ter uma estrada no rap, sabe? Que sonham em ser escritores. Esses meninos vão se espelhar em quem? Às custas das regressas dos pretos. Militantes blogueiros e blogueiros que só visam o próprio umbigo, né? Porque tá na internet, tá pautando racismo, sabe? Mas, na verdade, não está fazendo nada pela comunidade. É tudo por si, para si, sabe? Se você for prestar atenção, eles só estão fazendo para si. E aí se acostumam em ser o único ator na Globo, em ser o único cantor no Teatro Municipal, em ser o único senador no Congresso, e acha que isso é ganho, que isso é evolução, que nós chegamos preto no topo, favela venceu. Mas na verdade a favela tá ali, ó, de dia e noite sendo violentada, acordando cedo, dormindo tarde, sem dignidade, sabe? E são essas coisas que a gente precisa rever. A gente não pode nunca pensar em construir autonomia, pensar em construir emancipação de um povo, liberdade de um povo, se integrando, porque o espaço branco é do branco. Eles não vão dar espaço para que nós cheguemos lá. Não vão. Não há espaço para todo mundo. É por isso que a integração é uma desgraça, sabe? Ter dois lá se regalando e a maioria que está lá está sendo violentado e a maioria que está fora também está sendo violentada, sabe? E a gente precisa pensar nisso. No momento que a gente começar a pensar como povo, a gente vai perceber que a integração é uma desgraça, sabe? Porque quando a gente pensa só na gente, aí vai lá, vai lá, ganhe seu dinheiro. Mas pare de falar de pauta racial, de ficar lutas, vidas negras importam. É por isso que quando falou de Neymar, ninguém tem moral, porque Neymar nunca se reivindicou como militante. Ele nunca usou a pauta racial para chegar onde ele está. Entendeu? Ao contrário de Roger. Roger é o ex-técnico do Bahia. Ele pegava a pauta racial mesmo e metia em campo. E ao mesmo tempo ele montou um projeto para ajudar empreendedores negros. Sabe? Então, mas ao mesmo tempo casou com a mulher branca, vai entender. Os pretos cabem à construção dos nossos espaços. E isso, já me iludi tanto com essa história de representatividade, só lembro do cara que venceu a eleição do Zé agora por causa da vice negra, se apropriaram completamente da pauta preta para eleger branco, e é sempre assim. E é sempre assim, não se engane não. Por que eu não queria assistir Amarelo? Porque eu sabia que se é preto, sendo valorizado por branco, sendo aplaudido por branco, em espaço branco, no Teatro Municipal, dizendo que a gente tem que ocupar esses espaços, eu já sei que não é pra mim, pai. Quando você vê o trailer, você já sabe que não é pra gente. Não sei, Ramos. O integracionismo menor no Zé, eu não acredito não. Eu acho que tem uma força maior os negros do Zé, e eles são mais focados. Mas o integracionismo lá é muito forte mesmo. Você vê Angela Davis e dá entrevista defendendo a eleição, dizendo que é vitória ter Kamala Harris lá como vice-presidente. Com o histórico que essa mulher tem, sabe? É muito contraditório, muito contraditório. Voltou. Você vê Beyoncé, que é uma pessoa que doa dinheiro para um monte de instituição, mas ao mesmo tempo fica fazendo petição para poder pedir para parar de nos matar. Isso é integracionismo demais. Exato, Cedon Romber, é isso. Mesmo a gente tendo mais espaços pretos, já tem uma produtora de filme preta, a gente já tem lá filmes só com pretos. Inclusive, o cara que mais diz
que só faz filme com preto, que nos filmes deles não vai ter protagonista branco, é Jordan Peele, que fez Corra, que fez Nós e que é casado com uma mulher branca. Sabe? Ele já não é muito pretinho, ele já é bege. E de repente se casou com uma mulher branca, essas coisas são incoerentes demais. Sabe? A gente precisa ter coerência na nossa luta. A gente precisa pregar e viver. Não adianta dizer que não vai ter protagonista branco num filme meu e me casar com uma pessoa branca. Sabe? A gente precisa focar no nosso povo. Tá entendendo? É por isso que eu digo assim, quando você diz nós só temos a nós mesmos, né? Tudo que nós temos é nós. Você está dizendo, a gente tem que juntar aí com os nossos, é focar com os nossos, é lutar pelos nossos, é fazer os nossos chegarem. Aí você vai e bota um mote desse, tudo que nós temos é nós. Mas quando chega lá, quem nós temos por trás é branco. Sabe? Então é uma incoerência fora do comum. E a gente vê isso com vários negros que estão aí na alta, no topo. Né? Esse topo é uma desgraça. Porque pense bem, a Vogue faz uma festa racista, aí os pretos do movimento começam a esculhambar a Vogue, aí a Vogue pega e chama uma galerinha, faz outra festa com um bocado de preto, e aí as pretas que criticam vai aceitar ser colunista da Vogue. E você não tá vendo que isso não existe? Sabe? Aí você diz assim, tava lutando contra o racismo mesmo? Ou tava lutando para ser vista e achar um lugarzinho lá dentro? Sabe o que é isso? A luta integracionista não é pelo preto, é para que o branco nos veja, para que o branco nos chame para sua casinha, para nos dar um pedacinho do canil que ele tem lá no fundo do quintal pra gente, sabe? Não é uma luta coletiva, não é uma luta para que todo mundo tenha dignidade, porque se fosse, a gente mandava a Vogue para casa sabe? E criava nossas próprias revistas, nossos próprios meios de comunicação. Quando a gente fizesse curso de direção de não sei o quê, que as pessoas acham que a universidade é tudo, se a gente quisesse realmente sair da universidade com alguma coisa para contribuir, eu aprendi lá a fazer filme, a dirigir filme, eu ia fazer isso aqui na minha comunidade, eu ia ensinar os meninos da minha comunidade, eu ia criar grupos fazendo isso. Claro, não tem vergonha na cara nenhuma, nada de vergonha na cara se a gente não tem. E quando você critica, ainda fica reivindicando orixá para dizer que tá lá porque o orixá quis e que isso e que aquilo, mas é vergonhoso demais, porque os orixás, os nossos ancestrais, sabem a dor que a maioria passa cá embaixo, sabe? Mas é isso, Lu. A gente vai ter muito isso de donos de loja de coisas pretas que são brancos. A gente vê gente na internet vendendo coisas sagradas, ensinando coisas sagradas e são brancas. A gente vê preto vendendo para branco, sabe? E a gente fica nesse círculo vicioso, sabe? De vender pro branco, vender nossas coisas pro branco e ter dinheiro pra gente, enquanto a maioria dos nossos tá se lascando. Preto tem que criar seus próprios espaços, não ficar choramingando por atenção em espaço do... Claro, é isso mesmo. A Oprah é dona de uma emissora de televisão. Será que esta emissora é uma emissora preta e quem emprega os pretos lá nos Estados Unidos? Eu acredito até que sim. Eu já li sobre Oprah dizendo que da manicure dela, a secretária, é todo mundo preto, sabe? Mas é como eu falei na live sobre assistencialismo. Que adianta ser todo mundo preto se você não ensina ele a se libertar e a levar isso para a comunidade e libertar a comunidade? Adianta o quê? Você vai melhorar a manutenção financeira deles, mas os brancos vão continuar no poder, sabe? É isso, Jo. Eu acho que seja mesmo, que seja só preto. Assim como os filmes de Jordan Peele só tem preto, entendeu? Assim como a produtora de Tyler Perry também é só para preto.
É um avanço, mas eles não têm o pensamento de emancipação africana. Eles poderiam fazer tanto por nós, montar escolas panafricanistas, ensinar crianças a viverem, sabe? Só com os seus, a pensar na emancipação de África, ir no continente africano e fazer várias intervenções. Poderiam sim, mas não vão fazer porque eles sabem quem paga a conta deles. Porque apesar deles fazerem tudo isso, quem paga a conta é branco, sabe? Isso mesmo, falou mal da Vogue que sua porra. E hoje é colunista da Vogue. E é isso, eles vão sempre procurar estar nos espaços brancos, casando com pessoas brancas, frequentando lugares brancos, e essas pessoas se tornam referência para os nossos. E aí, como é que eu vou deixar de criticar? Eu não tenho como deixar de criticar, gente. Não tenho como deixar de criticar, porque a gente precisa entender que nós somos um povo. Se você se reivindica preto, se você cobra ou reivindica a pauta racial, você tem que ser coerente. Eu não tenho que cobrar coerência de branco. Eu não tenho que cobrar coerência de preto que não se acha preto, que não pega a visão, que não pega a pauta racial, mas desses ordinários que ficam usando pauta racial para chegar onde chega, para escrever livro, para fazer palestra, para fazer showzinho, fazer disco e vender, eu cobro mesmo. Eu cobro, porque se a gente não for cobrado, a gente vai cobrar de quem? Aí quer dizer, Manu tá na internet falando de autonomia, falando de panafricanismo, de nacionalismo preto, e daqui a pouco uma empresa chama a Manu para poder ensinar professoras pretas a dar aula para crianças, sabe, de história da África. Aí eu pego aquilo que é meu e vou vender pro branco, sabe? Eu vou pegar minha música e vou enriquecer gente branca. Eu vou pegar minha forma de escrever e vou enriquecer gente branca, sabe? E vou esquecer que a minha comunidade está cá sofrendo, se lascando, pensando só no meu umbigo, na minha manutenção financeira, nas minhas viagens para Paris. É muito foda, gente. Não tem como não criticar. A gente tem que parar com essa palhaçada de que preto não pode ser criticado por preto. Sabe? A gente vai deixar eles venderem tudo que é nosso pro branco e a gente vai ficar caladinho, de braço cruzado, dizendo que, mas deixa lá, vamos fazer o nosso. Não tem jeito não, eles estão lá tentando fazer alguma coisa. Pelo menos eles chegaram, né? Não é bem assim não. Se eles se reivindicaram pretos, se eles reivindicaram a pauta racial, eles vão ter que ter coerência. E se não tiver, a gente vai criticar mesmo. E fale quem quiser falar. A gente não tá aqui pra ficar, recebendo aplausos de ninguém. A Oprah, infelizmente, é feminista, bancou o documentário que tentou derrubar Michael Jackson, mas ficou lá, solidária ao safado branco amigo dela, estuprador. Nem sei quem é esse cara. E não sabia dessa de Michael Jackson, é bom saber, porque eu gostava tanto dela. Gente, é muito triste, é muito triste. E é sempre assim, né? Tem tantos outros casos que as mulheres negras ficam do lado dos brancos, né? Mulheres negras feministas que estão aí no topo preferem defender mulheres brancas do que defender homens pretos, não é isso? Preferem se casar com homens brancos, mesmo sofrendo violências simbólicas. Oi, verdades pretas! Eu quero ver isso, Cedon Romeu, vou procurar, que eu não sabia desse posicionamento dela. Eu só lembro dela no Olhos que Condenam e o outro foi a 13ª emenda. Só lembro desses dois. Eu não assisto muita coisa de Oprah. Mas é muito triste. Deixa eu ver aqui a hora para não me perder. Faltam 20 minutos. Né? É isso, Joe. A gente é fã dessa galera, tá descobrindo, né? Eu apaixonada por Jordan Peele. Eu não sei se você se lembra de um vídeo que Jordan Peele sai do púlpito e ele começa a saudar todos os pretos, fazer festa, bater barriga, não sei o que, dar com a mão, e quando chega o branco ele todo fechado, todo...
Eu digo, pô, esse cara é foda demais. Quer dizer, ele trata os pretos de uma forma diferente, é do gueto dele, e depois vai casar com uma branca toda mal diagramada, feia que só o caralho. Sabe? Eu fico assim, gente, não é possível. Não é possível. Chegou minha norinha. Minha norinha tá trazendo uma netinha pra ela. Tomara que seja neta, né? Aí eu disse assim, gente, como é que pode uma coisa dessa? E aí eu sou altamente criticada por isso, né? Todas as vezes que eu faço alguma crítica a pessoas como Emicida, como Dejanira, como Silvin, aí as pessoas vêm, eu perco amigos, as pessoas saem de perto de mim, aquela coisa toda, porque eu tô criticando os pretos. Ai, que triste. Gambino também, né? Que horror, meu Deus. Quanto homem preto casado com mulher branca. E isso é uma coisa até que eu tô para fazer ou uma live ou um texto de como a indústria fonográfica está alimentando produções cinematográficas com os casais interraciais. Se os pretos de lá não fossem integracionistas, o que eles tinham que fazer? Rejeitar, como Denzel Washington já rejeitou. Mas no momento quando eu vi como, aquele homem lindo, sabe? Com a branca mal diagramada daquela, ele com aquela boca enorme, a branca nem boca tinha. Ele disse, eu não acredito numa coisa dessa. Will Smith também, em Projeto Gemini. Ai, gente, é muito triste como o nosso povo, sabe? Ajuda a criar essa subjetividade integracionista nos nossos. Porque aí você vai ver os meninos e as meninas pretas que crescem, elas querem ser aquele ator, sabe? Aquela referência preta que está ali se integrando com o branco. Como é que você não cobra? Como é que você vai ficar calado? Sabe? Ah, eu já fiz até, usando a família de Gilberto Gil, que foi outra pessoa que, o cara tá lá cantando, fazendo dele, vocês estão aqui criticando. Como é que não critica? Todo o patrimônio cultural, financeiro do cara vai ficar pra gente branca, sabe? Ele podia ter empoderado uma família preta. Rapaz, é muito... Eu tento até me xingar, sabe? Os netos de Bob Marley também fiquei sabendo essa semana. Eu não sei o que esse povo pensa da vida não, gente. Que tem essas referências de ancestral, porreta, e faz diferente, sabe? Desvia totalmente o caminho. É por isso que a questão da formação política dos nossos, formação política panafricanista, formação política do nacionalismo preto, tem que ser mote para a nossa luta. A gente tem que fazer com que a subjetividade preta seja preta, sabe? A gente tem que fazer com que nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos entendam a urgência de se juntar com os nossos, sabe? Porque quando se fala de palmitagem não é brincadeira não. Palmitagem é extinção na nossa raça, sabe? É genocídio, é extermínio. Para estar no meio deles, porque agradou a eles. Desconfio de pretos que agrada qualquer branco, não tem erro, né? Mal poeta você fala isso. Se você desconfia de todo preto que leva tapinha nas costas de branco, não tem erro. Se levou tapinha nas costas de branco, se é valorizado pelo branco, se um projeto de preto é super elogiado por gente branca, filho, alguma coisa tem. Porque quando você faz alguma coisa que é direcionado para nosso povo, o branco se incomoda, se sassarica, não gosta. Entendeu? Não é só na Netflix, não. Eles estão investindo. Anthony Mack, gente. Apaixonada por aquele homem. Casado com uma mulher branca. Né? Tá, a maioria deles. Só quem fugiu disso foi o Will Smith, foi Denzel Washington. Esses atores mais antigos, eles fugiram disso. Mas esses atuais, as atrizes também, aquela que fez Queen Slim, aquela mulher pretíssima, né? Com Daniel Kaluuya.
Menina, aquela mulher casada com um branco, de mal diagramado, horroroso, sabe? Então a gente não tem como a gente ficar vendo esse tipo de coisa e achando que porque é preto a gente não tem que falar, porque o racismo já tá aí para atacar. Ô, Pri, obrigado, Pri. Sim, eu já falei sobre isso aqui em um dos meus primeiros vídeos, né? Que não foi live não, foi vídeo mesmo. Que a palmitagem não é só afetiva, né? Toda relação que você se envolve com o branco, que você se associa com o branco, que você embranquece o seu discurso, embranquece a sua forma de viver, de falar, tudo isso é palmitagem. Menino, eu tô aqui, nem li o que eu tinha colocado, fui só conversando, né? E não terminei, mas eu acredito que eu falei tudo que eu queria falar. É famoso, é isso mesmo. Agora o que eu penso assim, esses famosos que a gente citou, esses que Verdades Pretas tá falando aí, são pessoas que na maioria não reivindica luta racial. Menos Rafael Zulu. Rafael Zulu fala assim, sobre questões de racismo. E a questão é esses que reivindica a pauta racial para si, que diz que está lutando contra o racismo e que tem uma vida de palmitagem, que palmita em tudo, sabe? Porque mais palmiteiro do que aquele show amarelo, o cara pegou o preto, o branco, diluiu, ficou amarelo. É tanto que o amarelo é bem direcionado, sabe? O amarelo é para dizer, não é nem preto nem branco. É integração. É integração. Sim, mulheres pretas também palmitam, e é isso mesmo, né? Mesmo que elas tenham criado o termo palmitagem, mas o palmito é sempre branco, se envolve com branco é palmiteiro, então é isso mesmo, sabe? Então é por isso que a gente precisa parar de sair desse lugar de dizer que a gente não tem que criticar essas pessoas, que essas pessoas estão fazendo um trabalho, me chamaram até de fiscal de obra pronta. Pense aí. Fiscal de obra pronta. Eu não estava nem fiscalizando. Eu ouvi muitas críticas, muita gente falando, e quando eu ouvi uma amiga recomendando, super emocionada, dizendo que era bom, aí eu disse assim, não, aí eu vou ter que assistir para poder dar meu parecer, porque se está indicando uma coisa ruim, eu não posso deixar de falar, sabe? E é ruim. É um trabalho bem feito? É. Aí pesquisou na história, a nossa história preta, pesquisou, mas de uma forma integracionista. Não tem coisa mais bizarra do que ver Eduardo Suplicy dizendo, é nós na rua. Nós é a rua. Nós é a rua. Uma miséria que, oh meu Deus, que não sabe violência racial nenhuma. Que não sabe o que é ficar no ponto de ônibus, no sol quente, esperando o ônibus cheio. E pegar ônibus, metrô, isso e aquilo, sacana disso que nós é a rua. Eu não aguento com um negócio desse, sabe? E aí a pessoa foca isso no seu trabalho, falando para preto, sabe? E dando essa ênfase à fala de Suplicy, e dando ênfase a branco chorando. Eu não aguento, gente. Não tem como você ver uma coisa dessa e ficar calada, sabe? Tudo ali era integracionista. Se você coloca um preto, que ia colocar Ruth, ia colocar Fernanda Montenegro, que é branca, tem que ser um preto e um branco, porque para não dar nem preto nem branco, para dar amarelo. Esse discurso de nem preto nem branco para dar amarelo só serve ao branco. A visibilidade é deles, sabe? A manutenção de poder é deles. Nós ficamos com as migalhas que sobram da mesa deles, sabe? Emicida tem 2 filhas, uma preta e uma branca. Quem vai sofrer violência racial? É a preta, sabe?
É a preta que vai ter que fazer milhões de coisas para provar que é boa no que faz, sabe? Então a gente precisa abrir os olhos para isso. O preto que reivindica a pauta racial e que fica usando coisas raciais para lascar com a subjetividade dos pretos e manter o poder dos brancos tem que ser criticado, sim. Mesmo que ele não saia do lugar de conforto dele, que ele não desça, que ele não diga, mas ele não pode ficar confortável, não. Ele tem que ser criticado, sim. Para ele deixar de ser descarado, tomar vergonha na cara de estar usando uma coisa que é preta para se integrar com o branco. Usando Exu com Jesus. Tem nem graça. Sabe? Aí pegou uma trans preta e pegou Pablo Vittar. Sabe? É tudo muito integrado. Muito ridículo. Minha filha, depois de dizer que Dandara do Palmares era feminista, diria Vidas Negras Impostas, não duvido de mais nada. É isso mesmo, sabe? Eles pegam tudo que é nosso e pintam de branco. Eles pegam discurso de Malcolm e diz que é feminista. Eles pegam Dandara dos Palmares, a criatura que se jogou lá e disse que a morte é melhor do que a escravidão, e diz que hoje ela diria Vidas Negras Importam. Pense aí. No mínimo ela ia pegar uma arma e ia dar na cara de um sacana branco. Ia dizer Vidas Negras Importam. Esse Vidas Negras Importam é slogan de preguiçoso, sabe? De quem não quer fazer luta com autonomia. E aí fica com assim, Vidas Negras Importam, sabe? Prefere esperar morrer do que ir lá e se meter para não deixar matar. Essa semana uma pessoa que mostrou uma reportagem, sei lá o que foi aqui, um post de um restaurante em Minas Gerais que é feito dentro de uma senzala. Eu sei que foi um negócio mais ou menos assim. E aí eu disse assim, se a gente parasse de ficar dando valor a artista negro que vende racismo e começasse a se organizar, a gente não deixava nenhum restaurante desse abrir. Se a gente se organizasse, se fortalecesse, toda vez que um policial apontasse a arma para um dos nossos, ele saía correndo, sabe? Se a gente se organizasse, em vez de estar mendigando emprego, como está todo mundo na pandemia se lascando, a gente estava ajudando os nossos a montarem suas próprias empresas para dar emprego para os nossos. Mas a gente está mais preocupado em ficar se emocionando com o preto descarado que está aí fazendo fama com pauta racial, mas comendo caviar na mesa do branco. Sabe? A gente precisa pensar muito nisso, gente. Tirem da cabeça esse negócio de que, mas a gente vai criar outros espaços. Não tem como, a gente tem que ocupar todos os espaços. Tem como, porque é muito mais fácil a gente construir os nossos espaços com o pouco que a gente tem, do que a gente está se permitindo violentar nos espaços dele. É muito mais fácil para a gente juntar para criar nossa rede de supermercados, para criar nossa loja de roupa, para criar nosso restaurante, onde a gente vai estar bem com os nossos, felizes, vivendo em comunidade, do que ficar aceitando ter que ir comprar nas lojas do Carrefour e sendo violentado por segurança e morto, sabe? Quando a gente começar a entender isso, quando a gente começar a entender que é coletivo, é todo mundo junto, aí eu quero ver se a gente não faz. Não faz porque é preguiçoso, não faz porque gosta de coisa enlatada. Gosta de coisa pronta. E o do branco tá pronto, aí quer lá pegar o do branco, mas não quer ter o trabalho de construir o nosso. Quer dar sua potência pro branco, para ser violentado pelo branco, humilhado pelo branco, mas não quer ter a disponibilidade de construir o nosso, porque construir o nosso exige que você saia da zona de conforto, exige que você não fique rico, lucre horrores, enquanto a maioria é pobre. Entendeu? Exige que você tenha força, que você tenha coragem, que você se levante e procure fazer. Exato. Mas integracionismo é isso. É você ganhar um quartinho da empregada no fundo da casa grande e achar que chegou no topo. Sabe? Mas de quem é o topo? É deles. A hora que eles quiserem chutam você, você desce e ficar para baixo também.
Eles só não fazem isso porque para eles é muito cômodo ter um dos nossos lá em cima para poder fazer, anestesiar os nossos cá embaixo, sabe? Para poder lascar com a subjetividade dos nossos cá embaixo e os nossos acharem que não, eu quero ser igual a Emicida. Eu quero fazer um show no Teatro Municipal, sabe? Eu quero comer na mesa dos brancos, sabe? É sobre isso. Então, essas pessoas pretas que estão lá no topo, né? Eles não estão preocupados com quem está aqui embaixo. E é isso mesmo, né? Se existe topo, é porque tem alguém embaixo. Então a nossa luta não é para estar no topo, a nossa luta é para viver em comunidade. É para todo mundo ter dignidade, é para a gente viver com as nossas coisas, o nosso modo de viver, que não é branco, é preto, é africano, sabe? E para a gente ter respeito, porque enquanto estiverem alguns lá vendendo a alma para o diabo, enquanto tiver alguns lá vendendo a nossa luta, a nossa cultura, o nosso sofrimento para eles, para os brancos, a gente vai continuar sendo desrespeitados aqui embaixo, sabe? Porque se a gente se junta, ninguém mexe, todo mundo respeita. Se cada preto no continente, na diáspora, se junta, não tem para ninguém. Até porque nós somos maioria. Mas se a gente continua sendo anestesiado por essa galera que tá lá em cima, não tem erro, gente. O branco não estaria com o poder que tem, principalmente num país como o Brasil, de maioria preta, se os pretos não estivessem ajudando. Sabe? Esses pretos que se integram com branco, que casam com branco, que fazem empresa com branco, que ganham dinheiro com branco, que vende racismo, que vende nossas pautas pro branco, eles estão ajudando o branco a nos oprimir. Eles estão ajudando o branco a manter o racismo aí forte, violentando os nossos e matando com preto a cada 23 minutos. E quem não vê isso é cego, é ignorante, é colonizado, é alienado, é negresco. Abra a cabeça, abra a sua visão para entender isso. Eu também já estive do lado de lá, eu também já fui ignorante e hoje eu ainda tenho recheio desse tempo, mas eu tenho buscado todos os dias me transformar nessa mulher africana que luta com o seu povo, pelo seu povo, com o seu povo. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Tudo diferente disso é integração, é morte para nós, é poder para eles. Então, quando me virem criticar Emicida e Cia, Dejanira, Silvinho, Chacotirene, seja lá quem for, não vem para cá me dizer nada não, porque eu faço o mesmo. Do mesmo jeito que se um dia eu estiver fazendo a mesma coisa, vocês têm que picar a lenha também. Porque é dos nossos que a gente tem que cobrar. Não tem que cobrar nada de branco. Não tem que cobrar nada deles. Eles não são meus amigos. Eles não têm o meu sangue. Eles têm meu sangue na mão. Sabe? Eu estou aqui nesse país porque eu fui sequestrada. Os meus foram sequestrados. Sabe? Manu para presidente do Brasil tá amarrado. Olha, isso não fala isso não, que o outro já me disse ontem que eu sou mucama do PT. Se tu falar isso, vai achar que realmente eu tô querendo ser presidente. A gente precisa construir o nosso, gente. Eu acredito, eu não tô abrindo uma escola preta à toa, sabe? Eu não tô na internet à toa. Eu não tô aqui procurando fazer algo pelos meus à toa. Porque eu podia pegar meu 13º, minhas férias, como é o nome? O dinheiro do meu consórcio, e eu podia estar mandando um beijo de Paris para vocês. Mas eu não quis, porque eu hoje vejo como a gente é embranquecido, como a gente busca ter uma vida só nossa, uma casa grande, um carro grande, tudo grande, para poder viver essa vida branca e se alienando e deixando de fazer a nossa comunidade, sabe?
Com pouco dinheiro, a gente podia fazer uma horta comunitária. A gente podia fazer alguma coisa para os nossos. Vai acabar o vídeo. Só falta 23 segundos. Eu tenho que agradecer a vocês por mais um dia. Volte quinta-feira que a gente vai estar aqui de novo. Desculpe qualquer coisa. E a gente está aqui crescendo junto e construindo autonomia, viu? Poder para o povo preto. Beijo!